Convido já vocês a abrirem comigo em Mateus 26. Já vamos começar lendo, certo? Mateus 26, 48. Mateus 26, 48. Eu fiz a pregação com a Bíblia da Nath e deixei marcado na dela. Agora eu vou ter que encontrar todos os versículos aqui. Mas, não tem problema. A gente conhece bem a Bíblia. Não, estou brincando. Quem não conhece muito bem, passa trabalho para achar, né? Eu achei rápido aqui. Não que eu conheça, o melhor conhecedor. Mas, a gente tenta. Certo? Enrolei para você encontrar. Mateus 26, 48. 846 na Bíblia da Igreja. Mateus 26, 48, do 48 ao 50. Todos acharam? Vamos ler então. Mateus 26, 48, na verdade. Né? Diz assim: o traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que o beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Certo? Pode olhar agora para mim aqui. E aí, o que vocês acham dessa passagem aí? O que vocês acham de Judas? O maior traíra de todos, né? Amigo, discípulo, né? A gente olhando para a história, assim, parece que ele meio que até debocha, né, do relacionamento que ele tem com Jesus. E por que isso parece? Porque tem duas coisas muito opostas num mesmo momento, né? Para quem não sabe, nesse momento, Judas ele já tinha combinado com alguns soldados, algumas pessoas, que ele ia entregar a Jesus. Judas era um dos 12. Só que assim, ele poderia ter só dito, poderia ter, mandado um recado, né, falado, inventado alguma coisa, mas ele deu um beijo em Jesus e assim ele entrega a Jesus. Nessa mesma passagem tem Judas, inimigo de Jesus, que entrega ele para a morte, e tem Judas, aquele que era o discípulo de Jesus, que tinha Jesus como mestre. Para quem não sabe, né, inclusive tem no rodapé da minha Bíblia aqui, que um beijo era como aqueles que eram liderados, eles cumprimentavam o seu líder, o seu mestre, né? E Judas ele entrega o mestre dele com um gesto que só quem é discípulo de alguém pode fazer. Só quem é discípulo tem intimidade para fazer isso. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? De repente você pode estar pensando, né? Quem viu o vídeo que a gente postou no WhatsApp lá, eu falando lá todo errado, tentando falar direitinho. E também a imagem, né? A imagem que a gente fez dessa semana era 2 extremos, né? E tinha... Vocês viram a imagem também? Quem viu a imagem? Eu vi que tinha mais gente que viu o vídeo e não tantos que viram a imagem. Mas de um lado tinha uma floresta queimada e do outro tinha uma floresta normal, né? O que acontece, gente? Existe uma coisa que todo mundo faz, tá? Agora é direto com a gente. Todo mundo faz, com certeza você faz. E isso, até certo ponto, é normal. Nós temos muitas formas de lidar com as pessoas. Nós temos, até eu falei no vídeo, muitos eus, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você não é a mesma pessoa no trabalho, com a sua família, né? Com os amigos, por exemplo. Existe uma diferença, né? Por exemplo... em casa, de repente, você gosta de andar à vontade, né? Sei lá, sem camisa e tal. A mulher sem arrumar o cabelo e tal. Só que quando sai, né? Vou colocar uma camisa e tal, vou arrumar o cabelo, vou dar uma ajeitada e tal. Só para sair de casa a gente já tem que mudar algumas coisas que a gente acha que, né? Às vezes é melhor até mesmo mudar. Mas enfim, no trabalho, por exemplo, a gente tenta ser mais correto, tenta fazer as coisas melhores, né? Tenta ser uma pessoa, entre aspas, mais proativa, de repente. A gente tenta mitigar os nossos defeitos, né? Não transparecer tanto.
Onde que isso pode, de repente, um exemplo fica melhor para vocês, é o seguinte, eu trabalho com adolescentes, tá? Eu trabalho com adolescentes. E já faz 7 anos. Então, tem um dia que é especial para quem estuda. De repente, na faculdade, assim também. Eu fiz faculdade, sou formado, mas eu fiz EAD. Então, não sei porque, né? Enfim, teve o primeiro dia de aula e tal, mas é bem diferente. Mas quem faz faculdade mesmo presencial, de repente, pode me dizer se é assim ou não. Acredito que sim. No primeiro dia de aula, já teve 7 dias de aula que eu tive, inclusive alguns eu até toquei, né? Tu vê os adolescentes, as gurias e os guris, todo mundo bem arrumadinho, as gurias tudo bem maquiado, parece que vão numa festa, né? E os guris todos com uma roupinha bonitinha e tal. Aí o segundo dia de aula eu já maquei um pouco menos, no terceiro e tal, quando tá lá no final, na verdade quando tá no final, nem aparece mais na aula. Lá onde eu trabalho é bem difícil, então o pessoal desiste bastante. Mas o que acontece? É meio que a primeira impressão que a gente deixa, né? Até tem um ditado que a primeira impressão é que fica. E a gente se esforça para, às vezes, na primeira impressão, ser um pouco melhor do que a gente é, né? Na família, a gente é de um jeito, no trabalho, de outro jeito, com alguns amigos, de repente, de um outro jeito, com algumas pessoas que nós queremos conquistar a amizade, a gente é um pouco melhor, tenta falar as coisas que tem e tal, não sei. Mas quem concorda que a gente não é sempre a mesma pessoa, em todas as ocasiões? Quem aí é sempre a mesma pessoa, sempre, em todos os momentos? Nem tem, olha, tem um ali. Na verdade, nem seria meio, não teria lógica a gente ser sempre a mesma pessoa, né? Mas o que acontece? O ser humano ele é muito confuso, né? A gente muda de opinião, e às vezes é bom que a gente mude de opinião, mas às vezes a gente negocia algumas coisas que não podem ser negociadas. O que acontece? Em alguns momentos, não sei se você já fez isso, de repente para conquistar a amizade de alguém, ou talvez conquistar alguém, né? De repente, quem aí é casado, quando fala, conheceu a pessoa que é casada e tal, né? A gente tenta ser muito melhor do que a gente é. Hoje em dia, na verdade, é bom, um exemplo que tem bom é Instagram, né? O Instagram parece que a vida da pessoa é perfeita. Faz tempo que eu não vejo, nossa, faz tempo. Eu não tenho Instagram, faz tempo que eu não tenho, eu tive bem pouco tempo, né? Na verdade, eu vi ultimamente porque eu ia fazer acabei não fazendo. Mas na minha época, eu acho que é assim também hoje em dia, a pessoa tenta parecer uma coisa que ela não é no Instagram. Não só no Instagram, mas nas redes sociais, né? Tô certo ou tô errado? Quer dizer, não tem como responder assim. Tô certo? Quem acha que eu tô certo? Eu não sei, preciso que vocês respondam. Tô errado? Não, vocês não têm opinião. Brancos e nulos? Não, tô brincando. Acontece, isso é normal. A gente tentar ser melhor do que a gente é, tentar parecer ser melhor do que a gente é. Só que às vezes a gente se passa. Às vezes a gente vai tão longe que a gente não consegue nem sustentar aquilo que a gente mostrou, né? E tem um problema nisso. Tem um problema em a gente tentar parecer ser muito melhor do que a gente é, ou até, ser muito melhor do que a gente consegue sustentar, sabe? A gente fazer coisas que a gente não consegue sustentar por muito tempo, sabe? Ser, por exemplo, o cara quando está conhecendo a guria ali e tal, ser sempre gentil, e flores, né? E chocolate. Se eu perguntasse aqui para alguém, quem aí, quando no início do namoro, no início do casamento, recebia flores e tal, quem não recebe mais? Todo mundo tem uma reclamação desse tipo. Porque é normal, a gente tenta mostrar aquilo que a gente não é, mas é porque a gente quer alguma coisa. Acontece. Onde eu quero chegar com isso? No ponto é que isso acontece, isso é normal entre a gente. Mas tem um problema nisso tudo. E esse problema, ele pode levar a gente a estados críticos. Estados críticos. Para a gente entender melhor, eu quero ler com você lá em João 12:3, tá? João 12:3. Vamos dar uma lida sobre algumas passagens que aparece Judas, tá? A gente está falando de Judas. João 12:3, tá? É do 3 ao 5. Certo? Se você não encontrou ainda, só presta atenção para a gente não demorar muito. João 12:3 ao 5 diz assim, olha, escutem bem essa passagem, tá? Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariote, aquele Judas lá, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?
Judas, na verdade, podemos ler mais um, na verdade. Judas disse isso Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela, certo? O que acontece aqui, cara? O que acontece aqui é o que acontece com a gente. Muitas vezes, é como a gente age. A gente sabe quem a gente é de verdade, mas a gente quer dar um discurso de que a gente é melhor, de que a gente podia fazer melhor. E esse não é o problema, isso já começa o problema aí. A gente querer dar um discurso do que a gente não é. Isso eu não estou querendo julgar ninguém aqui, eu já fiz isso. E às vezes a gente é tentado, às vezes a gente faz, né? Só que o que acontece? Existe um problema nisso. Quando a gente começa a acreditar que a gente é tão bom quanto a gente fala, mesmo não sendo, né? A gente estava conversando outro dia sobre uma pessoa, né, que teve uma situação e essa pessoa ela é uma pessoa que diz inverdades, para não dizer, né? Mentira, mentirosa, né? E claro que todo mundo, não vou falar que, né, eu sou dono da verdade, nunca menti, todo mundo já mentiu, mas tem gente que tem uma vontade a mais, parece, né? Precisa mentir. Não estou julgando a pessoa também, cada um tem os seus defeitos. Mas a gente estava falando sobre essa pessoa, não porque a gente estava focando, porque era necessário, né? E a gente analisando a situação, parecia muito que a pessoa acreditava muito naquela mentira. Ela mentia com tanta veracidade, se é que se pode dizer isso, né? Na cabeça dela, que ela acreditava naquilo. O que acontece? E agia como se, de repente, até morria por aquela, não, isso aqui eu coloco a minha vida aqui em jogo, de repente até morria, porque ela acreditava nisso. E eu acredito que Judas, nesse momento, essa é uma baita de uma história, a gente podia falar muita coisa sobre, mas eu só quero pegar essa parte de que essa mulher, Maria, ela derrama um perfume muito caro, né, aos pés de Jesus. São 300 moedas de prata, que seria naquela época um ano de salário de um trabalhador do campo, né, que era um ano de trabalho, na verdade. E ela derrama isso. E, cara, tipo, ninguém perguntou a opinião de Judas, tá ligado? Mas ele pega e fala, né? Pá, quem foi, né? Como que essa mulher pode fazer isso? A gente podia vender isso e dar para os pobres, como se, né? Tipo, não, tem uma ideia melhor do que dessa mulher, e como é que Jesus não pensou nisso? Eu pensei nisso. Como assim? Só que, claro, que a gente vê ali que tem uma ideia por trás disso. Mas eu acredito que Judas ele não quis falar para meio que não mostrar quem ele era, tipo assim, né? Eu estou roubando. Eu preciso fazer alguma coisa para ninguém me pegar. Não, eu acho que na cabeça dele, aquele discurso era bonito, sabe? Ele acreditava mesmo naquilo. Por mais que ele roubasse, eu acho que ele realmente pensou assim, mas se a gente vendesse isso, a gente podia dar para os pobres, né? A gente podia ajudar muita gente. Olha só como eu sou bom. Ou seja, ele queria, na verdade, ele queria ser e ele acreditava talvez que fosse melhor do que ele poderia ser. Melhor do que ele... Não só que ele era bom, ele não acreditava só que ele era bom. Ele acreditava que ele podia ser melhor do que de fato ele poderia ser humanamente, por ele. Se ele roubava, como que ele ia vender algo e ia dar para os pobres? Ele roubava para dar para os pobres? Era tipo Robin Hood? Não parece, aqui não é o que fala. Então, nesse momento, a gente vê até que, de repente, alguém, se a gente estivesse lá, né, aí visse uma mulher fazendo quebrando um perfume caro, né? A gente, de repente, ia pensar, que loucura, né? Aquele perfume é caro, olha só o que ela fez. De repente, a gente ouvir Judas falando isso e ia pensar, esse cara aí, esse cara é um cara esperto, é um cara bom, olha só. Realmente, olha só que desperdício, tanto dinheiro jogado fora e um monte de gente passando fome. De repente, a gente ia olhar para Judas e achar, esse cara é um cara bom. Esse cara é um cara bom, né? Pelo discurso dele. De repente... A gente podia enxergar dessa maneira, se a gente não soubesse o que ele ia fazer depois, que ia ser, né? Enfim, que a gente leu no início. Agora eu quero colocar assim, em contraste, uma outra passagem do próprio Judas também, do mesmo Judas. Está em Mateus 26, 14. Tá? 26, 14. Eu vou abrir e já vou ler, viu? Se você quiser tentar abrir junto comigo, eu não vou demorar muito. Na verdade, era o mesmo que a gente leu no início, né? Se alguém deixou aberto. 26, 14, é o mesmo capítulo que a gente leu no início, só que é um pouco antes. 26, 14, tá? Vamos analisar aí a história de Judas um pouco, essas duas passagens pelo menos.
A gente tem muita coisa para aprender com ele também, tá? Mateus 26, 14 ao 16, tá? Vamos ver, olha só, vamos ler junto. Quem abriu? Quem não abriu pode só prestar atenção. Mateus 26, 14 diz assim: Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariote, foi falar com os chefes dos sacerdotes, né? Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Certo? Agora me diz uma coisa, tá? Entende comigo. 300 moedas jogadas fora, entre aspas, para fazer algo bom para Jesus. Tá bom? Esse é o preço. Para fazer algo que chamasse a atenção de Jesus. 30 moedas para entregar a vida desse mesmo Jesus, mestre dele. Tem alguma lógica nisso? Não tem nenhuma lógica. Né? Se ele achava treinar e tal, por 30 moedas ele entregou a vida daquele que era o mestre dele. Onde é que eu quero chegar com isso? Sabe quando que é essa passagem? A gente andou bastante de João para Mateus, mas sabe quando que é essa passagem, esse momento aqui? É logo depois que acontece o episódio da mulher que quebra o perfume de 300 moedas de prata. E, na verdade, aqui em Mateus fala que todos eles acharam ruim isso. Acharam que podia vender o perfume para os pobres. Mas eu li em João porque mostra exatamente o que o Judas fez. Né? É um pouco diferente. É mais específico. Só que logo depois ele vai e procura as pessoas que queriam matar. Não foi assim, alguém olhou e viu assim, esse cara anda com Jesus, a gente quer acabar com Jesus. Porque ele está fazendo, enfim, né, ele está dizendo que é o Filho de Deus, está criando muita muvuca aqui no meio do nosso povo, a gente não está gostando. Vamos achar alguém para entregar Jesus? Não, ele foi atrás. Sabe o que eu acho disso? Vou dizer o que eu acho disso. Eu acho que Judas, depois a gente vai ver, de repente você vai concordar comigo. Eu acho que Judas não era tão mal assim também. Na verdade, depois a gente vê que ele não acreditava que iriam matar Jesus. Ele achava que só iam levar ele preso. Sabe o que é Judas aqui? Primeiro, ele está fazendo exatamente o oposto do que ele fala. E do que talvez ele pensa que ele pode fazer. De repente ele acredita nisso, né? Aquela mentira tão boa que até a pessoa acredita. De repente ele pensa realmente que ele é bom o suficiente para ser melhor do que Maria e talvez até ter ideias melhores e mais bondosas do que Jesus. De repente ele pensa realmente isso, ele não estava querendo disfarçar que ele era ladrão e tal. Mas essa mesma pessoa também foi lá e entregou Jesus por 30 moedas, muito menos. Só que assim, depois a gente vai ver que ele não acreditava que aconteceria algo tão ruim com Jesus. Sabe o que é Judas aqui? Primeiro, ele estava sendo exatamente o oposto do que ele acreditava que ele podia ser também. Além disso, ele estava querendo ser pior do que realmente ele era. É o que eu acredito. Ele estava querendo, sabe, tipo assim, não, eu achei ruim isso, a mulher fazer isso, Jesus não falou nada, na verdade Jesus meio que dá uma mijada neles depois. Os discípulos acharam ruim também, vou fazer alguma coisa quanto a isso. Não acredito, não pode ficar assim. Ele vai lá e faz isso, entrega Jesus. Sabe, ele foi além do que ele podia ir, até na maldade. Eu acredito nisso. Essa é a minha opinião, tá? Primeiro, só para recapitular, a gente leu a parte de Judas entregando Jesus, com um beijo. A gente leu a parte de Judas tentando parecer ser bom e talvez até acreditando nisso. Segundo, a gente viu que Judas podia ser bem pior do que talvez até ele talvez queria ser pior do que ele poderia de fato ser. Tá? E agora a quarta passagem sobre Judas, tá? Para a gente entender bem o que acontece. É Mateus 27, é bem perto, não precisa, talvez virar uma folha só, uma ou duas. Tá? Mateus 27, 3 ao 5. Mateus 27, 3 ao 5. Essa aqui é a morte de Judas, tá? Podemos ler? Estava bem perto aí, né? Mateus 27, do 3 ao 5, diz assim, olha. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo, eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam, o que é que nós temos com isso? O problema é seu.
Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Certo? E esse momento foi o fim da história de Judas. Existe uma discussão teológica sobre o suicídio. Nesse momento, Judas ele se suicidou, né? Que alguns dizem que vai para o inferno, porque a pessoa matou, né? Tirou a própria vida, não tem direito, enfim. E outros falam que tem outros argumentos para dizer que ela não necessariamente vai para o inferno. Bom, não sei, não posso bater o martelo para vocês. De repente até podemos pesquisar sobre isso e tal. Mas o que importa aqui para a gente é que, nesse momento, Judas ele tira a própria vida. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa tu olhar para aquele que é a própria vida e o próprio amor, andar com essa pessoa, com o próprio Deus, e mesmo assim, depois de uma atitude tua, tu tirar a tua própria vida? Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu quero entender com vocês por que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Existem dois momentos críticos na história de Judas. Primeiro, críticos por quê? Porque esses dois extremos, do bom e o mal, se encontram. Isso é um problema, sabe? A gente não consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo, na mesma situação. Sabe? Não tem como eu falar sim e não na mesma hora. Sim, não. Sim, não. Nem tem fisicamente como. E não tem como eu agir de uma maneira e da mesma maneira, tipo, da maneira oposta, na mesma ação. Só existe como fazer uma coisa. Sabe? E o que acontece? Judas, ele conseguiu esses dois extremos dele. Aquele que parecia ser muito bom e que ele acreditava que era melhor do que podia ser, e aquele que era muito mal, que ele acreditava que ele queria ser pior do que ele poderia, além do que ele poderia ir, ele queria ir. E em dois momentos, esses dois Judas se encontram. Primeiro, quando ele beija Jesus. Sabe? É um momento, é a atitude, é a ação de maior intimidade, talvez, que se podia ter naquela época, entre dois homens. Né? Ele faz isso entre um discípulo e um mestre. Ele faz isso na mesma hora que ele honra, entre aspas, o mestre dele, mostra que ele aceita Jesus como mestre, que Jesus é o mestre dele. No mesmo momento, ele está entregando Jesus. Olha só, os opostos na mesma situação, na mesma ação, sabe? E o que acontece? Nesse momento ele não sente, ali não mostra, né, a reação dele. Não sei como ele reagiu, vendo aquilo que ele planejou se concretizando, mesmo sendo muito ruim. Mas eu sei como ele reagiu quando, pela segunda vez isso aconteceu. E é exatamente quando ele vê o que ele fez, sabe? Nossa, olha o que eu fiz. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo conviver com isso. Ele vai lá e tenta. Naquele momento ele está sendo um Judas bom. Ele está se arrependendo, sabe? Ele está dizendo assim, não, eu não sou tão ruim assim, sabe? De repente eu não sou o melhor, também não sou bom, mas eu não sou tão ruim assim. E nesse momento ele chega para as pessoas erradas para falar isso. E nesse momento, meio que o que ele estava sentindo, o Judas bom não se deparou com o Judas mal. Ele fala assim, não, o problema é teu. Tipo, tu entregou. E ele entra em conflito. Não, peraí, cara, eu fiz isso. Como assim eu fiz isso e tal? Sabe? Aqueles dois Judas, aqueles dois extremos, eles se encontram, ele tilta. Ele sai fora do ar, ele não sabe mais. Sabe o que acontece nesse momento? Ele não sabe mais qual é o lugar dele. Ele não sabe mais qual é o lugar dele. Isso aconteceu contigo? Não saber onde é que é o teu lugar, o que eu tenho que fazer? Já aconteceu contigo? De repente não foi por esse motivo, mas nesse momento isso acontece. Por quê? Porque ele era discípulo daquele que era a própria vida, aquele que traria esperança. Sabe, de certa forma ele seguia Jesus, ele aceitava os ensinamentos, não todos, obviamente, mas alguma coisa ele aceitava. Só que mesmo assim, mesmo sendo essa pessoa, ele era uma outra pessoa que entregou aquele que traria esperança para a humanidade, que era o mestre dele. E quando esses dois extremos eles se chocam, ele não aguenta. Ele já não sabe se ele é discípulo, se ele é contra, se ele é inimigo. Sabe, ele perde o norte, ele já não sabe o que faz. E ele vai e se suicida. Ele prefere a própria morte. Por quê? Porque ele foi de um extremo ao outro. Sabe? Mais do que ele podia nesse lado e mais do que ele podia nesse.
E quando esses dois se encontraram, ele não aguentou a pressão. Ele não sabia mais quem ele era, ele se perdia. Pensa comigo, se tu é uma pessoa, sei lá, em casa, tu é uma pessoa muito, que faz tudo errado, xinga todo mundo, não está nem aí, tal, briga com a mãe, com o pai, sabe, não ama. Digamos que não ama, não demonstra o amor. Tipo assim, sabe, tu é assim, no trabalho tu é muito competente, em casa tu não faz nada também, no trabalho tu é muito competente, né? Muito competente, uma pessoa séria, inteligente. Com os amigos tu é um cara que faz e acontece um monte de coisa. Sabe, quando é muito um contra o outro, existe um problema nisso. Existe um problema. Quando se encontrar, vai dar um problema nisso. Vai dar um problema. É óbvio que a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que... Não pode ser sempre a mesma pessoa, né? A gente não pode, por exemplo, sei lá, de repente, briga um pouco com o pai, com a mãe. Eu posso dizer que eu nunca fui o filho que eu acho que meu pai e minha mãe mereciam. Eu era meio birrento quando era adolescente e tal. E procurava não ser birrento quando tinha gente em casa, por exemplo, né? É óbvio, isso é o mínimo. Não vou brigar com meu pai na frente de todo mundo. Hoje, graças a Deus está me mudando nisso. Ainda não sou o filho que eu deveria ser, eu acredito. Eu acho que meu pai e minha mãe mereciam muito mais de mim como filho, mas procuro fazer isso. Só que, sabe, a gente tem que ter um pouco de lógica. A gente tem que ter um pouco de jogo, assim, sabe? Só que, assim, não dá para ir muito longe, sabe? O que acontece? A gente falou num sábado, que eu falei a história do anjinho, do diabinho e do muro, se lembra? Que a gente não pode ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo e tal. Quem estava, lembra. Só que sabe o que é esse exemplo aqui? Não é a pessoa não saber de qual lado ela está, mas querer ser dos dois ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. E o problema não é que eu vou para o inferno. O problema é que isso aí faz a gente não saber qual é o nosso lugar mais. Eu já não sei se eu sou o marido que bate na mulher, ou sou o bom funcionário no serviço, ou sou aquele cara que quando está de noite sozinho no computador só vê porcaria no computador. Eu já não sei mais quem eu sou, sabe? A gente tem muito problema de depressão, de ansiedade. Hoje em dia, essa coisa psicológica está muito presente em todo mundo, né? Em todo mundo. Inclusive, eu engordei muito por problema disso, e porque eu comia também, mas porque eu era ansioso, sou ansioso, entendeu? Tem muita coisa psicológica. Cara, a gente tem que saber o nosso lugar. A gente tem que entender quem a gente é. Não é que você tem que ser uma pessoa boa. E aí entra outro detalhe. Aí, de repente, você está pensando assim, mas eu tento ser sempre a mesma pessoa, mas eu sou uma pessoa boa, né? Mas isso não se aplica a mim. Eu quero dizer para você, então assim, eu tenho que tentar ser uma pessoa boa sempre, correto? É isso que eu tenho que tentar fazer? Esse é o certo para mim? Não, beleza, entendi. Não é esse. Não é essa a questão. Não é tipo, não, eu sou assim, assado, muito extremo, eu tenho que ser uma pessoa. Esse não é o principal problema. Aí que está o detalhe. Eu não tenho que ser nem mal nem bom. Não é para isso. Essa não é a minha missão. Sabe? Lê comigo João 15, 1 e 2. Essa é a moral que Judas não entendeu, sabe? Teve muitos outros discípulos, muitos outros não, na verdade todos, né? Eles não agiram como discípulos de Jesus sempre, né? Só que aí tem um detalhe. João 15, 1. Eu vou ler assim, 1, 2, aí depois 4 e 5, tá? Eu vou pular o 3. João 15, 1, 2, 4 e 5. Deixa eu ver se... peraí que eu abri errado, cara. Aí a gente pode estar pensando, não, beleza, eu não posso ser, eu tenho que tentar ser sempre a mesma pessoa, eu tenho que ser bom. Não é isso. Não é esse o detalhe, não é essa a moral. A gente vai entender agora. João 15, 1, 2, 4 e 5, tá? João 15, 1 e 2 diz assim: Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. 4.
Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. 5. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Certo? No versículo 2, tá? Pode olhar agora para mim. Diz que os ramos bons, deixa eu ver exatamente a palavra. Os ramos que não dão uvas, ele corta, certo? Jesus é a videira. Quem sabe o que é a videira? Videira é a parreira, né? É de uva, fala de uva. É aquela que a gente tem, não sei quem tem em casa, mas é muito bom ter. Eu tenho lá na casa do pai, a gente às vezes vai lá quando tem uva, é muito estricto, cara, ter uva assim. Sempre quis ter assim, né? E tem bergamota também, que eu, enfim, não sei porque eu estou falando isso. Mas a videira, ela é a parreira que dá uva, né? E ali fala que existem ramos que não dão uvas, né? Jesus sendo a videira, a árvore, nós somos os ramos, e aqueles que não dão uvas ele corta. Não é aqueles que não estão na parreira ou que estão podres e tal, enfim. Não é que não tá vivo, que não está bonito, que não está parecendo bonito. É aqueles que não dão uvas, ele corta, certo? O que acontece? Parece o Maurício, na verdade, fez uma pregação muito boa sobre isso e tem uma grande moral sobre isso. Inclusive, até lendo o resto, a gente entende melhor. Mas eu quero pegar essa parte. O que diz? Que Jesus, ele é a videira verdadeira, tá? A videira verdadeira, certo? Quem aqui já teve uma árvore em casa? Eu já ouvi falar aí, assim, eu não sei se está certo. Quem aqui já teve uma árvore de fruta em casa que era macho? Já ouviram falar nisso? Macho. Não sei o que tem a ver se está certo essa denominação. Mas quem já não está entendendo? Sabe o que é quando eles falam que é macho, a árvore? É porque não dá fruta. Né? Quem já teve uma árvore em casa de fruta que não dava fruta? Quem já teve? Bah, cara, que azar, né? Sabe, uma vez a gente comprou uma casa. Bom, eu já vou dar esse exemplo, na verdade. O que acontece? Uma videira, tá? Ela serve para quê? Para dar oxigênio. Não, beleza, tem um monte de coisa, se a gente for falar de ciência. Mas ela dá o quê? Uva, né? Ela serve para dar uva. Essa é a moral dela existir. É a grande moral. O que ela dá de melhor é isso. Sendo Jesus a videira verdadeira, sabe? A videira que é a videira melhor de todas. O que ele tem que dar? O que ele precisa dar? Uma videira que é verdadeira, que é a melhor de todas. Tem que dar uvas, melhores seriam, né? Então o que acontece? Se o galho não dá fruta, não serve para o propósito dele, não importa se ele é bonito, não serve. Não é que vai ser cortado e tal, mas não serve. Sabe, não serve nem para ele mesmo. Sabe, Judas, ele não sabia mais para que ele servia. Por quê? Por culpa dele mesmo. Isso a gente faz com a gente. Não é porque Judas é pior, porque eu sou melhor, porque João é melhor. Não, a gente faz com a gente mesmo isso. O que acontece? E tem outros aí, né? Ali fala que tem... Deixa eu ler direitinho, não precisa ler, tá? Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Existem outros ramos que dão uvas, que servem para o propósito, que entenderam o seu propósito. Só que ainda assim eles precisam ser podados. Ou seja, não está perfeito ainda, eles precisam de aperfeiçoamento. Sabe? E nesse, Deus, como é que eu vou dizer? Deus investe, mas porque eles sabem o seu lugar, porque eles encontraram o seu lugar. Né? Agora sim eu vou dar um exemplo. A gente morou numa casa lá na rua da Babuscas. Eu nem sei se existe a Babuscas ainda, né? A primeira, a locadora de fita, que não é mais de fita, agora é de DVD, que nem tem mais DVD, não sei o que eles estão fazendo. Mas existe, eu acho ainda, né? Não sei. Eu sei que lá vende chocolate, que eu te falei, você lembra? O Milka, aquele que é importado, eu acho. Né? Quem quiser comprar chocolate tem lá, o único lugar aqui em Charqueadas. Mas quem sabe essa rua que eu estou falando é a rua, mas não importa a rua, a gente comprou uma casa nessa rua, né, há algum tempo atrás. E nessa casa tinha uma bergamoteira.
uma bergamoteira bem grande assim e tal. E, cara, eu sempre quis morar nunca tinha morado numa casa que tinha uma bergamoteira, que eu gosto um monte de bergamota. E a gente foi para essa casa e eu, cara, tem uma bergamoteira. Só que não era época ainda, né? O Israel, meu primo, tá aí. Você lembra da árvore que tinha na casa do Júnior, do nosso amigo, de bergamota? Acho que nem tem mais, sabe que tem ainda? O cara dava muita bergamota, né? E também do lado da casa da avó, lá no mato, que a gente chamava, que era... Também tinha bergamoteira. Cara, então tinha vários lugares que tinha bergamoteira, dava um monte de bergamota. Eu achava que eu ia chegar naquela casa. Nossa, cara, a hora de começar a dar bergamota, você é a pessoa mais feliz do mundo, eu vou comer muita bergamota. Cara, chegou a época de dar bergamota. Para não dizer que não deu nenhuma, eu acho que deu umas 3. Alguma coisa assim, deu bem pouquinhas. E eu, não pode ser, cara. E aí o pai também, todo mundo gosta de bergamota. Alguém não gosta de bergamota aí? Tudo tu levanta a mão, cara. Tá bom, não gosta. O que acontece? Não deu bergamota. E a gente ficou meio chateado, o pai também. O que o pai fez? Ele podou aquela árvore. Tinha umas ervas de passarinho também lá, mas eu achei que não ia interferir, porque era muito grande a árvore, né? E ele podou a árvore, mas ele podou de uma maneira que eu nunca vi ninguém podando na vida. Ele podou quase toda a árvore, mas quase toda a árvore mesmo. Pode perguntar para ele. Ele deixou um galho só na árvore. Um galho, sem mentira, um galho só. Que foi o galho que tinha as bergamotas. Ele deixou. Eu me lembro que ele tirou tudo e a gente não pegou as bergamotas. Ficou só um galho com umas bergamotas ali. Até parecia que tinha bastante, porque só tinha um galho, né? Mas ele fez isso. E eu pensei assim, e ele ia tirar a bergamoteira, ele ia arrancar. Aí eu não sei que ele decidiu que não ia tirar mais. E deixou só um galho. E eu pensei, cara, acabou com a árvore, não vai dar fruta mais, cara. Né? Não é que na outra temporada deu um monte de bergamota, mas deu tanta bergamota que o galho fez assim, ó. Claro que não no chão, mas ele era assim e fez assim, ó. De tanta bergamota que deu só naquele galho. E de repente, porque eu acho que pegou toda a força da árvore, não sei. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Exatamente isso que Deus está falando. Sabe? A gente tem que saber o nosso lugar, não é ser bom ou ruim, não é ser a mesma pessoa, esse não é o problema. O problema é a gente ser quem a gente precisa ser. Quem Deus quer que a gente seja. Sabe? Aí de repente, mas você pensa assim, mas se Deus quiser que eu seja outra coisa, que na verdade eu quero ser isso aqui, como é que faz, né? Cara, não tem como ser mais feliz do que a gente sendo aquilo que Deus quer que a gente seja. Não existe. Mas eu vou ter que largar minha vida e ir lá para outro país, não sei o quê, para pregar o evangelho. Não é isso, cara. Não é isso. Não é isso. Não é fazer grandes coisas que todo mundo veja. Não. É dentro da gente. Se fosse algo fora, o homem pode fazer muitas coisas fora. Eu posso pegar R$1 milhão e convencer alguém a virar pastor, na verdade acontece isso, né? Evangelista e tal, e ir para algum lugar e pagar ele vai. Eu posso convencer. Agora mudar quem ele é por dentro, fazer ele entender qual é o propósito dele por dentro, e isso sair para fora dele, através de circunstâncias diárias, cara, isso é só Deus. Isso é só Deus. E é disso que a gente precisa. Sabe? É disso que a gente precisa. Para a gente encerrar, João 15, 4 e 5. Tá? 4 e 5. Diz assim, olha, continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Vocês só servem, têm a serventia certa se estiverem comigo. 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso é muito profundo. Não é tipo assim, sem mim vocês não podem ser bons. Não é, sabe, vocês não podem fazer nada. A Nath contou uma vez um caos que aconteceu com ela. Um caos, falei igual agora, um idoso, um caos. Uma história, né, gente? Sou mais jovem, não tenho 30 ainda, tenho quase. Uma história que aconteceu com ela, que eu queria falar com ela antes para mim poder contar a história, mas de repente vou cantar alguma coisa errada, mas eu vou dar outro exemplo para ficar melhor. Que ela falou uma vez que ela foi me corrige, tá, amor, se eu te falar errado, que teve tinha uma guriazinha em algum lugar, não vou falar qual lugar, e ela foi dar uma bala para a guriazinha. Você lembra que ela era alérgica, né? Ela chegou, é isso, né? Ela chegou a comer a bala e ela era alérgica, não deu nada, mas a mãe dela ficou louca, tipo isso aí, né?
Isso aí, ela foi dar uma bala, ser boa com a guriazinha, e depois descobriu que a guriazinha era alérgica a alguma coisa ali da bala, ou podia ser, e a mãe da guria ficou apavorada. Sabe o que é isso? De repente, vamos pensar, isso aconteceu com ela, né? Tipo, querendo ser bom, acaba fazendo as bobagens. Né? Mas não é sempre, a Nath, ela sempre tenta ser uma boa pessoa, e geralmente ela consegue, né? Desse jeito, dessa vez ela quase matou a guria, mas tentou ser boa. O que acontece? Como que a gente pode entender melhor? Imagina, não vou fazer com a Nath, porque ela vai ficar com vergonha. Ou vou fazer com a Nath. Tá. A Nath, para quem não sabe, uma das comidas favoritas dela é o quê? Polenta, ela gosta de polenta. Tá. Imagina que a Nath tenha uma polenta só na mão. Tem uma só polenta. Pensa assim, olha só, sobrou uma, consegui encontrar só uma aqui. Sei lá, sabe, ela só tem uma. E ela, tá louca para comer aquela polenta. E aí chega uma criancinha e fica olhando para a polenta. Eu acho que a Nath daria sem problema a polenta, não. Mas imagina que é a gente, você, com uma coisa que vocês gostam, e tem uma criança olhando para ti, louca para comer aquele alimento que tu gosta, aquela comida que tu gosta. E tu olha para a criança, tu olha para o alimento, será que eu dou? Será que eu não dou? Sabe? E quando vê, tu pensa, não, peraí, não tem que dar, coitada, é uma criança, né, cara? Depois eu compro, de um jeito de conseguir outra. Vou dar. E dá para aquela criança. E quando vê a criança é alérgica. E quando vê a criança tem um ataque e quase morre. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a gente se esforçando muito para ser bom, mas fazendo tudo errado. E de repente até colocando uma vida de alguém em jogo. Sabe o que é ser? O que é fazer isso? É ser humano. Por mais que a gente tente fazer o bem, o problema é que a gente não sabe de tudo. Sabe? Qual é que é a moral de toda essa história que eu quis dizer? Que de repente vai falar com você, né? A ideia da vida não é a gente ser bom ou ser ruim. A ideia é a gente ser Cristo. Nem sempre Cristo teve atitudes que todo mundo aprovava. Mataram ele. Mas todas as atitudes que ele fez era o que ele tinha que fazer. Sabe? A gente pode, de repente, pegar o Maurício como exemplo, que é outro que não vai ficar bravo comigo. O Maurício é uma ótima pessoa, já fez muito por mim. Mas muitas vezes, até isso aí tem a ver com o seminário, mas não vou falar, né, o que tem a ver. Vocês podem olhar no YouTube, tem as pregações. Mas muitas vezes eu fiquei muito bravo com ele, mas muito bravo. E ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer. De repente, na cabeça dele, ele nem estava sendo o melhor que ele podia ser, mas ele estava fazendo aquilo que ele achava que ele tinha que fazer. E era o que ele tinha que fazer, era o que Deus queria que ele fizesse para mim, para a minha vida, é o que eu precisava ouvir. É o que eu precisava que alguém fizesse para mim. E eu não gostei. E não acontece só com o Maurício. Pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não vamos ser os mais amados por tudo que a gente faz. Mas se a gente fizer aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente vai ser os mais felizes. E, cara, a gente pode não ter todo o dinheiro, não pode ter, mas fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça dá uma satisfação enorme. Né? Um pequeno exemplo disso é quando a gente recolhe alimento, por exemplo. Né? A gente faz uma coisa que é muito boa e com certeza Deus está aprovando e a gente se sente muito bem, mesmo passando a tarde toda recolhendo alimento, mesmo o pessoal xingando a gente, vai dizer, quem nunca foi xingado, né? Desaforando o cara, tinha um guri que me desaforou, que ele ia na academia, toda vez que ele entrava eu ficava olhando para ele. Tu achava que eu queria te enganar pegando os alimentos, mas estou aqui, estou na academia, sou da igreja mesmo, olha a camiseta do Ministério do Despertar. Porque ele desconfiou, né? Enfim, mas mesmo assim, no final das contas, a gente está trifeliz, cara. Porque a gente fez o bem, mas não foi só porque a gente fez o bem, sabe? Foi porque a gente fez o bem em nome de Cristo. A gente fez aquilo que a gente sabia que Deus queria que a gente fizesse. E isso não é só recolher alimento com a igreja e tal. É muito mais, sabe? É muito mais interior entre você e Cristo, entre você e Deus. Eu não posso dizer para ti assim, tem que recolher alimento, tu vai ser feliz. Não pode mais mentir porque tu vai ser feliz. Não pode fazer mais ser feliz. Eu não posso prometer isso. Mas com certeza, se tu tem essa proximidade de Deus, talvez nem que, né, a gente não ouve a voz de Deus assim, vem do céu e tal, fala. A gente sente no coração uma coisa muito forte. Às vezes é o coração mesmo que está enganando a gente. Mas quem tem uma caminhada com Deus consegue discernir muitas vezes. E se a gente faz isso que Deus quer que a gente faça, cara, sabe, não tem sensação melhor. Esse é o nosso lugar. Não tem outro lugar para a gente. Não é lá no serviço, não é lá na faculdade.
Ali, de repente, tu tinha que estar ali. Mas esse não é o teu lugar exatamente para o que tu nasceu. Entendeu? Não existe assim, ele nasceu para ser músico. Ele nasceu para ser advogado. Não, a gente nasceu para ser servo de Cristo. Porque essas pessoas são as únicas que trazem a esperança. A única. Não é a esperança que o dinheiro pode trazer, que um vídeo motivacional. Não, a esperança, a única que existe, que é Cristo, que é Jesus. Que a gente possa entender isso, amém? Que não é ser bom ou ser ruim em nós, mas é ser Cristo. E assim, com certeza, você vai ser o melhor que você pode ser. Não só parecer, mas vai ser. Amém? Fique de pé no teu lugar. Quem eu era, diminua, e que tu cresças mais em mim. Identidade.